Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sei que muitos de vocês já retornaram às atividades em sala. Nós não tivemos a oportunidade ainda de termos aulas presenciais, porque a gente está dando importância a algumas outras disciplinas, que a carga horária, de certa forma, ela pesa mais, né? Principalmente oitavo e nono ano. Mas dentro em breve, quando as aulas retornarem ao normal, com todos os professores em sala de aula, a gente vai ter também esse momento presencial. E nós vamos agora continuar com o nosso conteúdo que trata sobre a questão dos sonhos, não é? Eu acredito que vocês já devem ter pensado bastante em relação a essa questão dos sonhos, não é? Que sonhos são esses? Quais são eles? Como é que você vai conseguir alcançá-los? E o mais interessante desse tema é que a gente tem que diferenciar sonho de desejo, né? Tem até uma atividade bem interessante que eu quero fazer com vocês quando nós voltarmos à parte prática na sala de aula, que é uma dinâmica que trata justamente a respeito da gente fazer a diferenciação de desejos dos sonhos, porque os sonhos, na verdade, são os nossos objetivos de vida. São justamente aquela parte que nos move, né? Nos faz ter existência. É aquele objetivo que eu quero muito alcançar na minha vida, ou aqueles, né? Pode ser mais de um. Mas eles não são um simples desejo. A gente deseja muitas coisas que não são sonhos, né? Que não é realmente aquilo que eu almejo. Então a gente precisa entender e saber diferenciar. E aí, às vezes, eu me deparo com alguns alunos que, quando a gente questiona, né, sobre os sonhos, tem aqueles que realmente não sabem ainda quais são os seus sonhos, ou nunca pararam para pensar nisso. É importante que a gente saiba ao certo realmente quais são esses objetivos, quais são esses sonhos. A gente não vai saber aonde quer chegar se a gente não tiver elaborado esses sonhos, não é? Se a gente não tiver pensado nisso. Então eu vou ler um pequeno texto aqui para vocês, para que a gente possa refletir ainda a respeito disso. Essa aula de hoje, esse vídeo de hoje, ele é pequenininho. O texto também é bem pequenininho. É mais no sentido de vocês pensarem mesmo, né? Aprenderem a fazer essa diferenciação, tá certo? E vamos lá a ele. É, Todo jovem, de um jeito ou de outro, tem projetos, né? Como eu falei para vocês, esses projetos é que são mais importantes na vida da gente. Uma orientação, fruto de escolhas racionais, conscientes ou não, bem como de suas condições afetivas e das possibilidades oferecidas socialmente. E aí, gente, a gente tem que ver tudo isso. As nossas condições financeiras, as nossas condições sociais, elas são importantes pesos na elaboração desses projetos, né? Nas nossas escolhas. Porque a gente às vezes pensa assim, eu tenho uma condição financeira pequena e eu nunca vou conseguir realizar. E vou dizer a vocês, não é fácil mesmo, sabe? Ainda mais no país que a gente vive, onde as condições sociais, elas influenciam muito, porque as desigualdades são muito grandes, né? E eu não acredito nessa questão da meritocracia. Eu, particularmente, não acredito. Eu acho que as pessoas que realmente tinham que ter melhores condições e de igualdade para poder realizar os seus projetos, os seus sonhos. Entretanto, isso não deve ser um entrave para deixarmos de lado os nossos projetos, né? A gente deve persistir, porque, na verdade, é uma das poucas formas que se tem de ascender, né? De crescer. Então, dando continuidade, essas escolhas, elas são ancoradas em avaliações da realidade, seja ela qual for, nos limites de grau, compreensão que ela tenha de si mesma e da realidade em que esteja inserido. Eu falei para vocês, né? De acordo com a realidade que você esteja inserido. Falar em projeto é importante frisar. Não significa apenas uma elaboração para um futuro distante, mas implica em posicionamentos no presente, em relação ao meio social em que ele se insere,
a realidade com que se depara e aos meios em que se encontra para lidar com o seu cotidiano. Então, é como eu estou sempre lembrando a vocês, é muito importante vocês terem ideia de onde vocês estão inseridos, porque muitos de vocês, nessa juventude ainda, nessa idade, vocês não têm essa noção. Às vezes a gente pergunta em sala de aula se vocês têm noção de qual a classe social vocês estão inseridos, qual é a renda per capita da família, quais são as condições de vida de vocês, e muitos de vocês não dão importância para isso. E é preciso dar importância para isso sim, porque a partir disso a gente consegue fazer comparações, né, do que eu sou hoje, em que meio estou inserido hoje, aonde eu quero chegar, aonde eu posso ir e como eu devo fazer para alcançar esse objetivo. Traçar essas metas, né, que a gente geralmente chama de planejamento. A gente precisa planejar a vida também. Então, é importante que vocês tenham essa consciência do meio que vocês estão inseridos, socialmente, economicamente, porque só assim vocês têm condições até de cobrar, de reivindicar os direitos que o Estado, o governo, enfim, as entidades, elas têm em relação a toda a população, né? E só assim você vai poder ter esse parâmetro para traçar como alcançar os seus objetivos, que são esses sonhos de vida mesmo, tá certo? A questão do projeto de vida se torna mais complexa na medida em que o adolescente e jovem são cada vez mais bombardeados com informações e apelos de toda a ordem, expostos a diferentes projetos de socialização, né? Da família, da escola, dos meios de comunicação, da igreja. Aqui fala das gangues, ou seja, enfim, de pessoas que você. Porque nós, seres humanos, somos seres influenciáveis, sim. Então a gente sofre influência de tudo quanto é meio. Da nossa família, dos nossos amigos, da escola que nós estudamos, das pessoas com que convivemos, da mídia, das redes sociais, dos influencers, né? É tudo. Da igreja que a gente se congrega, enfim, de várias pessoas. E de pessoas também que fazem o mal pra gente, que estão aí, de pessoas que se aproveitam da situação para colocar você num caminho que não é tão legal assim. Então, é preciso ter todo esse cuidado e ter toda essa criticidade, refletir em cima disso, para que você se torne uma pessoa mais consciente, mesmo com uma idade ainda tenra, não é? Jovens de 16, 15, 14, 13 anos, 12 anos, ou seja, os adolescentes em questão. E a escola, com certeza, ela influencia esse processo e, pelas suas características de instituição pública educacional, pode constituir-se em uma instância privilegiada de reflexão e problematização, né, contribuindo para o amadurecimento dos projetos de vida dos alunos. Então, a escola, ela é justamente um dos locais, não é, de fala e de reflexão e de apoio dos jovens em desenvolvimento. E a gente precisa problematizar essas coisas dentro da escola, porque quando a gente consegue questionar, tirar as dúvidas, fazer as nossas colocações, problematizando realmente esse tema, essas questões, a gente consegue, pelo menos, refletir em cima disso e fazer com que você busque caminhos que sejam mais viáveis para tentar construir algo positivo na sua vida, na nossa vida. E é um dos lugares realmente que mais deve ser, né, democrático. Então a gente tem que procurar muito isso. É um texto pequeno, esse texto ele faz parte ainda dos parâmetros curriculares nacionais, que foi feito em 1998. É um texto antigo, porém ainda muito vivo, muito presente, né, que fala sobre essa importância da escola e a importância de vocês, jovens, traçarem esses projetos de vida, né, esses sonhos a serem cultivados e qual a melhor forma de alcançá-los, tá certo? Lembrando que é bem diferente do que a gente costuma desejar, né? Desejar, a gente deseja até um bolo de chocolate, isso não é projeto de vida.
Então, a gente vai ter mais momentos de discussão a respeito disso, desses temas. E eu fico hoje por aqui. Um beijo grande. Façam uma tarefa, reflitam sobre esse assunto. Não deem respostas curtinhas. Tentem colocar todo o pensamento de vocês nos questionamentos que estão lá. Eles estão lá para vocês tentarem refletir um pouco a respeito desse tema. Tá certo? Beijo grande. Fiquem com Deus.